Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os operadores de comparação e os operadores lógicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas, então eu espero vocês todos os vídeos. Lembra de ativar o sininho para você não perder o vídeo quando eu publicar aqui no canal, beleza? Então vamos lá! Eu vou apresentar aqui minha tela para vocês e assim vocês vão poder fazer o exercício junto comigo. Então vamos lá, pessoal. O vídeo de hoje, como eu falei para vocês, é um vídeo de revisão dos operadores lógicos e de comparação. Então vamos começar com os operadores de comparação. Bom, os operadores de comparação são os operadores de comparar igualdade, né? Quando a gente quer comparar se dois valores são iguais, se dois valores são diferentes e se dois valores são maiores ou menores, né? Então, a gente precisa ter em mente que quando a gente está utilizando comparações, operadores de comparações, a gente vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Então, sempre que a gente estiver fazendo essas comparações, utilizando dois iguais, exclamação igual, que é diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, a gente vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo uma pergunta. Você está perguntando se aqueles valores são iguais. Você está comparando. Então, a única resposta é sim ou não. Verdade. Não é verdade, né? Que é o falso. Então, o resultado ali sempre vai ser um valor lógico, certo? Um valor booleano. E a gente tem o operador aqui, o operador ternário, que é um operador que pode traduzir aquilo que você quer saber se é verdadeiro ou falso como um dado, uma resposta. Você consegue transformar aquele resultado verdadeiro e falso em um resultado mais bonitinho, né? Para guardar na sua variável. Então, quando a gente quer saber se dois valores são iguais, a gente compara usando dois iguais ou três iguais. Então, a gente pode colocar aqui 1 é igual a 2, e aí esse resultado vai dar verdadeiro ou falso. No caso, a gente sabe que 1 não é igual a 2, então vai dar falso. Mas quando a gente utiliza três iguais, a gente não está comparando só os valores, 1 e 2. A gente está comparando também os tipos. Então, a gente tem aqui a comparação de se 2 é um número ou se 2 é um texto. A gente vai ter ali vários tipos de dados que vai fazer com que essa comparação seja verdade ou não. Não vai depender mais só do valor, né, daquela variável. Vai depender do tipo também. Então, eu disse para você fazer comparação 1 é igual a 2, mas pode ser x é igual a y, média é igual a 5, certo? Então, a gente vai ter outras possibilidades de utilizar esses operadores de comparação. Não necessariamente só valores, mas a gente precisa aprender a utilizar a lógica a nosso favor. Então, a gente também tem um operador de diferente, que vai verificar se um valor é diferente do outro. Quando a gente coloca um igual, ele compara só valor. E quando a gente coloca dois iguais, ele compara valor e tipo. Já quando a gente quer saber se um valor é maior do que outro, a gente utiliza esse daqui, que é o sinal de maior, igual na matemática. E quando a gente quer saber se um número é menor que outro, a gente utiliza o operador menor. Quando a gente quer que inclua esse número, né, se é menor igual ou maior igual, a gente acrescenta o igual depois do operador. Então, existe uma diferença entre o igual da atribuição, que a gente viu lá na revisão de operadores aritméticos, e o igual da igualdade. Então, quando a gente compara que se um número é igual a outro, a gente utiliza dois iguais ou três iguais. E quando a gente quer atribuir um valor a uma variável, a gente utiliza um igual. Então, se você colocar um igual apenas quando você quiser fazer uma comparação, o programa não vai entender que você quer fazer uma comparação, porque ele entende que o igual, sozinho, um único igual, significa que você está atribuindo um valor à variável, e não que você está comparando aquele valor, certo? Então, vamos lá. O operador ternário, como eu falei para vocês, ele vai dar uma possibilidade. Por quê? Porque a gente vai fazer a comparação e depois a gente vai dizer, se essa comparação for verdadeira, atribua esse valor à variável. Se essa comparação for falsa, atribua esse valor à variável. Então, a gente vai conseguir mudar aí o resultado da variável, que poderia ser verdadeiro ou falso, a gente vai conseguir colocar ali um valor, uma palavra, um número,
certo? Então, é isso. Vamos ver um exemplo. O exemplo que a gente tem aqui, a gente tem duas variáveis, x e y. X é igual a 10 e y é igual a 20. Quando a gente quer comparar, a gente pode fazer isso em uma variável. Fazer uma comparação em uma variável. Se a gente colocar só a comparação na variável, essa variável vai ter um valor verdadeiro ou falso, certo? Mas se a gente utilizar o operador ternário, a gente vai ter aí um resultado mais bonitinho armazenado na variável. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui e vai colocar compara, que é o nome da minha variável. Então, eu declarei a variável compara. Depois eu atribuí a ela toda essa expressão aqui. Então, o que significa essa expressão? X é menor ou igual a 20, o valor de x é 10. 10 é menor ou igual a 20, é essa comparação que ele está fazendo aqui. Veja que na hora que eu falo, eu pergunto, eu não estou afirmando, eu não estou dizendo x é menor ou igual a 20. Isso não é uma afirmação, isso é uma pergunta. O programa vai fazer isso, ele vai perguntar, x é menor ou igual a 20? E aí, esse valor aqui, resultado dessa operação, vai dar verdadeiro ou falso, né? Que isso aqui é uma comparação simples. Vai dar verdadeiro ou falso. Agora, quando a gente pega essa comparação e usa o operador ternário depois dela, a gente diz que se essa comparação ela tem um resultado verdadeiro ou falso, a gente pode colocar uma resposta nela que vai dar um valor para ela. Então, a gente vai colocar aqui, se isso aqui for verdadeiro, coloca o operador ternário, vai ter aqui a primeira resposta, que é quando ela é verdadeira. Então, isso é padrão, certo? Do operador ternário. A gente coloca a primeira resposta quando é verdadeiro, 2 pontos, e a segunda resposta quando é falso. Então, se essa expressão aqui for verdadeira, a gente vai colocar na variável, a gente vai atribuir a variável a palavra sim, exclamação. Se essa expressão for falsa, né, se o resultado da comparação for falso, ele vai atribuir na variável a palavra não, a frase, né, não, exclamação, certo? Então, mais uma vez, a gente vai utilizar a nossa comparação que a gente quer fazer e usando o operador ternário, a gente consegue dizer duas respostas. Se é verdadeiro, mostra sim, ou melhor, atribui a palavra sim, porque não vai mostrar nada ainda, apenas atribuir ao valor da variável, e não se for falso, certo? Então, no final aqui, a gente sabe que o valor da nossa variável compara é sim. Por quê? Porque 10 é menor que 20. Já na segunda comparação, que eu coloquei aqui a variável compara 2, ele está dizendo aqui para a gente, y é menor que 20, então, 20 aqui não está mais incluso, né? A gente colocou só o menor. Então, aqui nesse caso, o menor, ele não inclui o 20. Então, como o y é igual a 20, então a gente vai ter um resultado falso nessa comparação. Então, falso, né? A gente sabe que quando usa o operador ternário, o primeiro resultado é verdadeiro e o segundo é o falso. Então, aqui o resultado da variável compara vai ser não. Depois a gente vai vir aqui com o alert e vai mostrar compara, separa com o barra N e mostra compara 2. O barra N é um caractere especial que vai fazer com que a nossa linha seja quebrada. Então, ele vai mostrar compara, quebra a linha e mostra compara 2, que é o resultado que está aqui embaixo. Na saída, a gente tem sim, né, e não, certo? Vamos para os operadores lógicos. Bom, os operadores lógicos, a gente vai ter 3 operadores lógicos. O operador AND, que é o I, o operador OR, que é o OU, e o operador NOT, que é a negação. O AND, ele vai ser para quando a gente quer que as comparações sejam estritamente verdadeiras. Então, ele só vai retornar verdadeiro no final quando essas comparações forem verdadeiras. Então, lá nos operadores de comparação, a gente comparava 2 valores. Agora, a gente está comparando 2 comparações. Então, os resultados dessa operação que a gente vai fazer com o AND ou com o OR é justamente comparar 2 valores booleanos, né? Verdadeiro ou falso. Então, se as duas operações que a gente fez forem verdadeiras,
a gente vai ter aí um resultado verdadeiro. Por quê? Porque o AND, ele só dá verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras. Já o OR, ele dá verdadeiro quando pelo menos uma das comparações forem verdadeiras. Então, a gente vai ter lá algumas comparações combinadas utilizando o OR e a gente vai ter um resultado verdadeiro quando pelo menos uma das comparações forem verdadeiras. Já quando a gente utiliza a negação, ela já vai funcionar completamente diferente. Por quê? Porque ela vai negar o resultado que estava lá. Então, se estava lá verdadeiro, o resultado vai dar falso. E se estava falso, o resultado vai dar verdadeiro. Certo? Então, esses são os operadores lógicos. Vamos ver um exemplo? O exemplo que a gente tem aqui é o exemplo do ano bissexto. O ano bissexto ele é característico porque ele é divisível por 4 e não é divisível por 100. Mas ele é divisível por 400. Também pode ser divisível por 400, né? Não obrigatoriamente, mas também pode ser. E aí, a gente tem aqui esse exercício, que é justamente para identificar se o ano é bissexto ou não. Então, a gente vai receber o ano aqui com a variável ano. Eu utilizei o prompt para poder receber a entrada do usuário e o parseInt para interpretar essa entrada como um número inteiro, certo? Agora, a gente tem a variável bissexto, que é uma variável bem parecida com os exemplos que eu mostrei para vocês anteriormente, mas a gente tem uma combinação de comparações, certo? Então, a gente combinou aqui 3 comparações, que é se o ano é divisível por 4, se o ano é divisível por 400 e se o ano não é divisível por 100. Então, como que a gente faz essas comparações? A gente vai ter aqui ano vezes a divisão por 4. Se o resultado dessa operação aritmética for igual a 0, a gente vai ter o resultado aqui como verdadeiro. A outra comparação é ano vezes a divisão por 400. Se o resultado dessa operação for igual a 0, a gente vai ter o resultado aqui sendo verdadeiro. Já quando a gente vem aqui para o ano vezes a divisão por 100, o resultado dessa operação tem que ser diferente de 0. Veja a diferença entre as operações que eu coloquei para igualdade e diferença. Eu utilizei o operador da diferença aqui, certo? Então, ano vezes a divisão por 100, diferente de 0, beleza? Então, agora, veja que eu coloquei os parênteses aqui nas minhas duas primeiras comparações. Por quê? Porque eu quero que execute primeiro essa parte para depois executar a outra, que é ano divisível por 100. Por quê? Nas operações gerais das linguagens, elas têm preferências. Então, a preferência aqui é que seja executada primeiro o operador AND para depois executar o operador OR. Mas eu quero que execute primeiro o OR para depois executar o AND. Para depois executar o AND. E aí eu coloco parênteses para poder trazer isso como mais importante aqui no meu código, certo? Então, o computador, o programa vai entender, a máquina vai entender que você está querendo executar primeiro aquela operação, porque você colocou parênteses. E aí vai ficar aqui, ano vezes a divisão por 4 igual a 0, ou ano vezes a divisão por 400 igual a 0. E aí a gente vai ter aqui o OR, né? Que é o nosso operador que pelo menos uma das condições tem que ser verdadeira. Por quê? Porque não necessariamente o número ele vai ser divisível por 4 e por 400 ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que utilizar o OR aqui nessa comparação, porque eles não necessariamente não vão ser verdadeiros ao mesmo tempo. Já o ano divisível por 100, ele tem que ser diferente de 0, né? Ou seja, ele não pode ser divisível por 100. A gente tem a restrição aqui com o AND de que as duas condições devem ser verdadeiras. Então, o resultado dessa comparação toda aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui tem que ser verdadeiro para que toda a comparação que a gente fez seja verdadeira. Então, a gente vai guardar esse resultado na variável bissexto e vai mostrar o resultado com o alert. E aí, com o alert, eu utilizei o operador ternário, né? E aí, se o bissexto for verdadeiro, né? Se o resultado do bissexto aqui for verdadeiro, ele vai mostrar o texto bissexto. Por quê? Porque o operador ternário, a gente coloca o texto verdadeiro primeiro, depois o texto falso. Então, aqui, bissexto
Se bissexto for verdadeiro, mostra é bissexto. Se bissexto for falso, mostra não é bissexto. Então veja que a gente conseguiu fazer comparações e mostrar saídas sem utilizar if else. Agora a gente tem os exemplos de entrada e saída, que a gente vai analisar cada caso. Então aqui a gente tem 2023. 2023 é um ano bissexto? Será que é um ano bissexto? Então a gente recebe aqui o valor de ano é 2023 e aí a gente verifica, ano é divisível por 4? Ou seja, o resto dessa divisão por 4 é igual a 0? Não é. Se a gente for pegar 2023 e dividir por 4, vai ter um resto, não vai ser igual a 0. Então, a gente tem aqui que não é divisível por 4. Se não é divisível por 4, provavelmente não vai ser divisível por 400, porque 4 e 400, né? São números múltiplos. Então, provavelmente também não vai ser. Ou seja, esse resultado aqui vai ser falso. Como a gente está utilizando aqui o AND, a gente tem que falso com verdadeiro dá o quê? Falso. Então, toda essa comparação aqui vai dar falso, vai guardar aqui no bissexto, aí vai perguntar, bissexto verdadeiro ou falso? Falso. E aí vai mostrar o resultado aqui, não é bissexto. Já quando a gente coloca o número 2024, a gente tem 2024 é divisível por 4? Sim. É divisível por 400? Não. Mas a gente está utilizando o operador OU, que é o operador que pelo menos uma das comparações tem que ser verdadeiro. Então, aqui a gente vai ter verdadeiro quando o ano é divisível por 4. Verdadeiro. Ano não é divisível por 100. Então, aqui a gente tem como verdadeiro também. Então, esse resultado aqui vai dar verdadeiro, vai guardar em bissexto, e aqui vai perguntar, bissexto é verdadeiro? Sim. Então, vai mostrar que o resultado é bissexto. Certo? Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. A gente tem vídeo todos os sábados às 18 horas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Deixe sua dúvida aqui no comentário que eu vou responder vocês, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!